Olá, meu irmão, minha irmã, Paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe. Que bom falar contigo, que bom estar nesse momento de oração contigo, que bom levar para você a minha reflexão, receber de você a sua oração, a sua solidariedade com essa presença tão especial. Que bom poder viver esse momento. Te agradeço muito por essa oportunidade, te agradeço muito por esse apoio, porque você divulga, você manda para frente. São tantas pessoas que escutam, você evangeliza, não é? Anuncia o evangelho através desse compartilhamento. Obrigado por você que já curtiu, que já se inscreveu, que já se tornou membro do canal no YouTube. Então eu só posso louvar a Deus por isso, por essa experiência. Obrigado a Anderson, que teve a iniciativa e que até hoje colabora e participa desse projeto, que além de um canal de reflexão, momento de oração, também já publicou um livro, e assim a gente vai caminhando, ampliando as nossas possibilidades. Então eu louvo a Deus por isso, agradeço e te agradeço muito, meu irmão, muito, minha irmã. Aliás, por falar em livro, se você ainda desejar esse livro, se você não tiver, onde você estiver, fala comigo lá no Instagram, que a gente pode providenciar, mandar para você. São algumas homilias, textos mais robustos, que eu fiz entre 2017 e 2020, algumas homilias daqueles anos, e que amigos gravaram, e que amigos ajeitaram, arrumaram, compraram, e assim a gente foi fazendo tudo isso, capitaneado aí por Anderson, e que também está aqui na direção desse nosso momento, desse nosso canal. Então louvo e agradeço a Deus por esse caminho imenso, que é um caminho de evangelização. A gente pode até hoje falar multimeios, multimeios. Louvo a Deus por isso. Vamos seguindo, viu? Vamos seguindo. E para seguir, não tem outro jeito mais inteligente do que pedir a presença, fazer sintonia com o Espírito Santo de Deus. Fazer essa sintonia com o Espírito Santo de Deus, se abrir a essa graça, é sobretudo um sinal de inteligência diante da compreensão da nossa incompletude. Então, eu peço o Espírito Santo de Deus que ele venha sobre mim nesse momento, que ele venha sobre nós nesse momento em que você acompanha. E eu sei que tem gente que acompanha pela manhã, à tarde, à noite, no caminho para o trabalho, com os filhos. Enfim, são tantas as possibilidades, pois nesse momento que você está vivendo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Que nesse momento a graça de Deus possa agir sobre mim e sobre você, para que uma mensagem que não seja minha, mas seja fruto da presença do Divino Espírito Santo possa chegar até o teu coração. Humildemente eu quero ser canal da graça. Por isso eu suplico, vinde Espírito Santo, completar o que falta, iluminar o que está escuro, regar o que está seco, enternecer o que está árido. Vinde, Divino Espírito Santo, armar sobre nós uma tenda ampla, alargada, aquecida pela palavra, onde todos possam se sentir incluídos e amados. Vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 17, os versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu:
O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, me toca muito pessoalmente. Eu queria partilhar contigo quando Jesus disse que o reino de Deus não vem ostensivamente. Não tem ostentação no reino de Deus. O reino de Deus não se ostenta. Veja bem, quando Jesus diz o reino de Deus está entre vós, é porque o reino de Deus não é um lugar nem uma estrutura. O reino de Deus é uma pessoa. É o próprio Jesus. Então, quando Jesus está ali, o reino de Deus está ali. E como foi que Jesus veio? Portanto, como foi ou como é que o reino de Deus vem? Jesus veio menino numa manjedoura. Jesus entrou sobre um burrinho em Jerusalém, mesmo sendo aclamado pela multidão. O manto de Jesus foi aquele inconsútil que ele usou carregando a cruz. A coroa de Jesus é a coroa de espinhos, onde ele reinou plenamente, porque plenamente realizou a sua missão. O trono de Jesus é a cruz, onde ele foi rei, rei que dá a vida, que dá as primazias, que toma a frente na doação para salvar o seu povo. Esse é o jeito de Jesus ser, esse é o jeito do reino de Deus acontecer. Então, para percebermos o reino de Deus, precisamos ter este olhar que vê as pessoas na sua simplicidade, desnudadas de acessórios. Perceber o reino de Deus que surge nos pequenos gestos de partilha, no sorriso dado, na ajuda despretensiosa. Aí está o reino de Deus. Ele não vem ostensivamente. Para perceber o reino de Deus é preciso ter coração de criança. Para perceber o reino de Deus, olha o que Jesus disse, é porque é delas o reino dos céus. Pois é preciso ter coração de criança. Para perceber o reino de Deus, é preciso enxergar nos pobres, nos últimos, nos invisibilizados pelo mundo, a presença de Jesus, o reino de Deus, uma pessoa, o Cristo Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, para percebermos o reino de Deus, Jesus Cristo, é preciso uma conversão constante do coração, é preciso um desnudamento de toda a imagem dos reinos humanos que por acaso possam comprometer a nossa compreensão sobre o reino de Deus. É preciso que nos desvencilhemos de toda a lógica de poder, de toda a lógica do ter, de toda a lógica do prazer e entremos na dinâmica de Deus que se faz carne, se faz homem e vem habitar entre nós. Aí a gente percebe o reino. Que Deus mesmo nos ajude e Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.